Você, que me ouve agora, não caiu aqui por acaso. Sinta isso. A gravidade do momento. Você tem tentado se distrair, cobrir com ruído essa tensão inabalável que pulsa no seu peito. Esse peso silencioso, essa inquietação profunda que sussurra que há algo mais. Você a sente nos ossos, não é? Não a confunda com ansiedade, nem com cansaço. Esse não é o murmúrio da sua mente. É o estrondo da sua alma sendo chamada de volta para casa. Este instante, este exato segundo, é o avanço que bate à sua porta. Você foi conduzido até aqui, não por um erro de algoritmo, mas por uma sincronicidade sagrada. O céu tem tentado te alcançar, e este é o ponto de virada. A sua dor, essa sensação de deslocamento, de carregar um propósito que você ainda não consegue nomear, não é um defeito. É um sinal. É o status de escolhido se ativando. E a solução está aqui. Não em fazer mais, mas em entregar-se ao que já está feito. Em render a sua linha do tempo ao arquiteto do tempo. Se você sente a verdade sombria e hipnótica dessas palavras te penetrando, se você reconhece esse chamado que vibra nas profundezas, você precisa se ancorar nesta jornada. Pressione agora o botão de se inscrever. Junte-se àqueles que estão dispostos a descer nas sombras para encontrar a luz. Não perca o fio desta revelação. Você tem sentido essa pressão. O peso invisível na sua nuca, essa atração interna que você não consegue explicar. Isso não é estresse cotidiano. É o espírito te despertando, te puxando para o alinhamento com algo eterno. A convocação sempre esteve lá, mas agora o volume está no máximo. A Escritura nos lembra: as coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. E agora, algo que estava oculto está sendo revelado dentro de você. Uma verdade poderosa demais para permanecer enterrada. Uma lembrança sagrada de quem você realmente é. Olhe para trás. Nada na sua vida foi aleatório. Cada porta fechada, cada noite de choro silencioso, cada momento em que pensou que estava sozinho, ele estava trabalhando. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Eclesiastes 3, versículo 11. Como Ruth, que colhia sobras nos campos antes de entrar em seu destino, seus momentos mais humildes foram sementes plantadas em solo sagrado. Você sempre se sentiu diferente. Não quebrado, mas separado. O mundo pode ter te mal entendido, mas o céu não. O céu estava te preparando. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias 1, versículo 5. Você não foi apenas feito. Você foi nomeado. Você carrega um chamado muito antes de conseguir nomeá-lo. A dor na sua alma sempre foi um sinal, não uma falha. Os sonhos que pareciam grandes demais para o seu ambiente não eram arrogância, eram alinhamento. Mas agora, você está sendo convidado a cruzar um limiar. Não apenas uma mudança nas suas circunstâncias, mas uma transformação na sua identidade. O seu eu antigo, construído para a sobrevivência, treinado para encolher, condicionado a se esconder, está desmoronando. O seu novo eu está ascendendo, vestido de clareza e coroado de propósito. Este é o seu despertar espiritual, um renascimento da sua verdadeira natureza. Você não é apenas um crente, você é um portador de autoridade divina. Como Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém contra todas as probabilidades, seu chamado pode não vir com aplausos, mas virá com unção. O favor na sua vida nunca foi para impressionar, foi para impactar. Você não foi criado para se misturar. Você nasceu para perturbar, elevar e reconstruir. E sim, o tempo parece lento. Lento. Mas o tempo divino nunca está atrasado. Ainda que a visão demore, espere-a, porque ela certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. A demora foi disciplina. A espera foi formação. E agora, a liberação está próxima. Você está sendo ativado. Espírito, mente e missão. Os rótulos falsos estão caindo. O medo está perdendo seu domínio. O véu entre o céu e o seu coração está sendo rasgado. Então, inspire fundo. Você não é quem você era. Você é quem Deus sempre soube que se tornaria. Não é mediano, nem esquecido, nem perdido. Você é visto, escolhido e agora comissionado. Ao entrar nesta consciência mais profunda, lembre-se: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês,
Romanos 8, versículo 11. Isso não é metáfora. É poder. A ressurreição não é apenas o que aconteceu a Cristo. É o que está acontecendo com você. À medida que o seu espírito desperta, o mundo ao seu redor começa a mudar de frequência. Nada mais é aleatório. Cada pessoa que cruza o seu caminho, cada dificuldade que você enfrentou, carrega um propósito profundo. Seus relacionamentos se tornam espelhos sagrados. Sua dor, uma bússola. Seus desafios, instrutores divinos que moldam o seu destino de dentro para fora. Como Saulo, que ficou cego no caminho de Damasco, chega o momento em que a revelação atinge, súbita, inegável e transformadora. Nesse instante, quem você pensava que era se dissolve, e a verdade de quem você sempre foi aos olhos de Deus emerge. Assim como Moisés ficou descalço diante da sarça ardente, tremendo em solo sagrado, este também é o seu momento de encontro. Deus está te chamando pelo nome, não para te esmagar sob o peso da religião, mas para te restaurar ao relacionamento. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. A santidade não começa com a perfeição, mas com a presença, com o reconhecimento de que a sua vida agora é solo sagrado. Estes momentos não estão confinados às páginas da Escritura. Eles ecoam pela história como testemunhos vivos de alinhamento divino. Não se trata de fugir da vida, mas de ascender dentro dela. O ordinário se torna sobrenatural. O tempo, antes um carrasco, agora se curva ao seu tornar-se. O que parecia atraso está sendo revelado como desígnio divino. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Você não está apenas envelhecendo. Você está ascendendo. Seu corpo, antes visto como frágil ou defeituoso, está se tornando um vaso de luz, um templo vivo para o Espírito do Altíssimo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. 1 Coríntios 6, versículo 19. O que antes estava sobrecarregado pelo medo, pela vergonha ou pela insegurança agora está ressonando com inteligência divina. Você está sendo elevado por uma paz que o mundo não consegue ver, mas que sua alma não pode ignorar. João 14, versículo 27. Você começa a perceber. O tempo parece diferente. As emoções são mais profundas. O silêncio se torna um professor. Você se sente menos atraído pelo ruído e mais atraído pela quietude. Menos interessado na aparência, mais sintonizado com a essência. O superficial perde o seu domínio à medida que o sagrado começa a te chamar de volta para casa. Pense em Tyler Perry, um dia sem teto e ignorado, que se agarrou ferozmente à visão que Deus lhe deu. O seu avanço não começou com a fama. Começou com a fé na quietude, nas sombras e na recusa em desistir. Ele disse que sua história, como a sua, é prova. Deus planta a grandeza na obscuridade antes de revelá-la na glória. E agora você está entrando nesse mesmo processo. Não para ser visto, mas para ser enviado. Seus pensamentos estão se elevando. Fixem o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3, versículo 2. Você não está mais navegando no mundo de baixo para cima, mas do céu para baixo. Você está sendo levado para além do véu, para um reino onde o propósito é claro e a identidade é inabalável. Esta mudança é cósmica. Não é apenas o seu despertar. É parte de um movimento divino em toda a terra. A criação aguarda, com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19. Esse desvendamento está acontecendo agora, através de você, para um tempo como este. Sua presença está começando a carregar peso. Você entra nas salas de forma diferente. Você fala e as pessoas sentem. Não porque você é mais alto, mas porque o seu espírito foi aceso pelo Eterno. Como Elias, você está aprendendo a reconhecer Deus não no caos, mas na voz calma e suave. 1 Reis capítulo 19, versículo 11 e 12. E essa voz está sussurrando: você está pronto. Você não está apenas evoluindo emocional ou intelectualmente. Seu ser físico está respondendo. O que você pensava ser envelhecimento é uma recalibração sagrada. A energia se move de forma diferente através de você. Você sonha mais fundo. Você discernir mais rápido. Seu corpo não está mais apenas sobrevivendo. Está sincronizando com o propósito. Ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso,
Filipenses 3, versículo 21. Pense em Chadwick Boseman, silenciosamente lutando contra o câncer enquanto incorporava força, dignidade e propósito. O mundo viu um herói. Deus viu um vaso. Mesmo enquanto seu corpo enfraquecia, seu espírito se intensificava. Ele disse que sua vida não era uma performance. Era profecia. Você não está aqui para encolher. Você está aqui para irradiar. A luz dentro de você não é emprestada. É eterna. Você foi formado na glória. Você carrega o sopro de Deus. O véu foi levantado. E o seu verdadeiro eu estou acendendo. E agora, cada parte de você, espírito, mente e corpo, está se alinhando com a missão escrita em sua alma antes que o tempo começasse. Isso não é apenas transformação, é transfiguração. O que você está sentindo agora, a inquietação, o profundo agitar, o peso no seu peito, não é aleatório. É uma ativação sagrada. A versão antiga de você está se dissolvendo. E o que está emergindo é a pessoa que Deus sempre soube que você se tornaria. Você não está desvendando. Você está sendo reconstruído. Cada atraso, perda ou porta fechada não foi punição. Foi preparação. Como Romanos 8, versículo 28 nos lembra, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você está se aproximando ou já cruzou a idade de 40, entenda, este não é apenas mais um aniversário. É um limiar divino. Na Escritura, 40 marcas o fim da preparação e o início do propósito. Moisés foi chamado aos 80, após 40 anos no deserto. Jesus iniciou seu ministério após 40 dias de jejum. Não se trata de idade. Trata-se de tempo. Seu deserto está terminando. Sua missão está começando. E agora, os presentes que Deus escondeu dentro de você estão despertando. Você pode se encontrar entendendo coisas sem saber por quê. Você entra nas salas de forma diferente, não mais invisível, mas influente. É disso que Paulo falou a Timóteo. Reavive a chama do dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1, versículo 6. Esse agitar está acontecendo agora. Você não está apenas mudando espiritualmente. Você está se transformando por completo. Seu corpo está se ajustando ao peso da glória. Suas emoções estão se sintonizando com frequências divinas. Você pode sentir ondas de paz, insights repentinos, uma crescente sensibilidade ao que é invisível. Esta é a prova de que você está se alinhando com seu projeto espiritual. Assim como o rosto de Moisés brilhava depois de estar na presença de Deus, Êxodo capítulo 34, versículo 29, outros podem começar a notar algo diferente em você antes mesmo de você falar. Não é carisma. É consagração. Sua luz não está mais escondida. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. As pessoas serão atraídas pela sua quietude, sua clareza, seu espírito. E os relacionamentos que estão entrando na sua vida agora não são acidentes. Eles são designações. São conexões divinas alinhadas com o seu chamado, enviadas para caminhar com você para o próximo nível. Existem sinais, claros e inconfundíveis, de que essa mudança sagrada já está acontecendo. Um despertar emocional, ondas de paz ou amor divino que parecem vir do nada. Você começa a chorar por belezas que costumava ignorar, a sentir a dor pelos outros de maneiras que parecem sagradas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Uma resposta física, uma sensação de leveza, energia aumentada ou quietude profunda. Às vezes, você sente como se estivesse vislumbrando a eternidade através das rachaduras do mundo natural. É o seu corpo se realinhando com a missão da sua alma. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Uma mudança espiritual. Você começa a ouvir a Deus de novas maneiras, através de sonhos, escritura, silêncio, até mesmo em momentos inesperados. Você passa de crer em Deus a experimentá-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Sua visão interior se aguça. Você enxerga através das palavras das pessoas, até os seus corações. Você sente a presença divina mesmo em lugares comuns. Seu terceiro olho, os olhos do seu coração, está se abrindo.
Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios capítulo 1, versículo 18. E algo mais está se tornando claro. A história da sua vida nunca foi aleatória. Você não foi apenas criado. Você foi enviado. Sua existência foi projetada na eternidade. Você não está apenas acordando. Você está sendo comissionado. O inimigo não luta contra o que não o ameaça. Você pode se sentir testado, mas o teste não é um castigo. É uma prova. O Senhor o conduziu pelo deserto para humilhá-lo e testá-lo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Não para te quebrar, mas para revelar o que já está em você. Até Jesus foi testado antes de sua missão começar. Mateus capítulo 4, versículo 1. E como ouro refinado no fogo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, você está sendo preparado para a glória. A sua voz também é uma arma. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Quando você fala com autoridade, quando você declara cura, verdade e propósito, você não está apenas fazendo barulho. Você está liberando o céu na terra. Você está remodelando a atmosfera. Este não é o fim. Esta é a sua emergência. A pressão que você sente é a contração final antes do nascimento. E o que está nascendo através de você não é apenas a sua próxima temporada. É a sua identidade divina. Você foi feito para isso. E você está pronto. À medida que o seu despertar espiritual se aprofunda, você pode começar a notar algo inesperado e sagrado. Pessoas do seu passado reaparecendo. Relacionamentos outrora silenciosos começam a agitar-se novamente. Rostos que você pensou terem desaparecido para sempre ressurgem em sonhos, memórias ou encontros casuais. Mas isso não é nostalgia. Não é uma visita aleatória de negócios inacabados. São encontros divinos orquestrados pelo mesmo Deus que designou cada estação sob o céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O que antes parecia um adeus final pode agora se revelar como uma pausa sagrada. À medida que sua alma se eleva, o céu reposiciona as pessoas ao seu redor, não para repetição, mas para o realinhamento. As conexões que retornam à sua vida agora não são sobre quem elas eram, mas sobre quem elas se tornaram e quem você está pronto para receber agora. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Estas não são as mesmas pessoas pelas quais você sofreu. Nem você é a mesma pessoa que sofreu por elas. Você cresceu em discernimento, em espírito, em identidade. O que Deus está restaurando não é o passado. É o propósito que uma vez esteve adormecido nesses relacionamentos. Assim como os irmãos de José retornaram a ele, não como inimigos, mas como parte de uma profecia cumprida. Gênesis 50, versículo 20, alguns retornos na sua vida carregam estratégia divina. No entanto, nem toda reconexão é para ser permanente. Algumas são visitas breves para fechar capítulos antigos. Outras são convites para construir algo novo. E algumas são espelhos gentis que te mostram o quão longe você chegou. Sua tarefa não é decidir quem fica. Sua tarefa é permanecer rendido. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, versículo 9. A cura não é encontrada em se agarrar ao que foi. A cura é encontrada em ver com olhos espirituais. Esqueçam o que passou, não se prendam ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está brotando. Vocês não a percebem? Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Deus não está ressuscitando padrões quebrados. Ele está cumprindo o que sempre esteve destinado a florescer. Essas reconexões não são sobre recriar histórias antigas, mas sobre completar o script divino escrito antes do tempo começar. Então, escolhido, ao levar esta consciência sagrada para sua vida diária, lembre-se, este despertar não deve ficar apenas na sua mente. Ele deve mover-se através das suas mãos, das suas palavras, das suas ações. O alinhamento divino não é sentido apenas em momentos de silêncio ou revelação. É vivido na forma como você fala com seus filhos, como você honra seu corpo, como você administra seu tempo, como você perdoa aqueles que nunca pediram desculpas. Sua identidade espiritual nunca foi feita para ficar nas nuvens. Ela deve criar raízes no solo da sua realidade.
Isso significa caminhar com intenção nas pequenas coisas. Começar as manhãs em quietude em vez de rolar as redes sociais. Abençoar suas refeições com gratidão em vez de apressar-se. Falar com bondade mesmo quando é difícil. Ouvir profundamente em vez de reagir rapidamente. E criar espaço diariamente para ouvir a Deus, seja através da oração, do jornalim, da natureza, ou simplesmente prestando atenção. Faça da sua casa um santuário. Faça do seu trabalho um altar. Faça da sua presença um ministério. Você não precisa de um palco para carregar a luz. Cada corredor, cada rua, cada conversa é solo sagrado quando seu coração está alinhado com o céu. Deixe que as verdades espirituais que você recebeu transformem a maneira como você vive, não apenas a maneira como você se sente. Quando você for tentado a encolher, a questionar o seu valor, ou a medir o seu progresso pelas métricas do mundo, volte para a palavra. Volte para o que foi falado sobre você. Volte para a voz calma e suave que te chamou desde o início. A transformação nem sempre parece barulhenta. Às vezes, parece consistência. Às vezes, parece escolher a paz quando você poderia ter escolhido o caos. Às vezes, parece escolher descansar, liberar ou permanecer enraizado quando seu eu antigo teria fugido. É assim que você incorpora sua missão. Não apenas nos momentos extraordinários, mas no ordinário sagrado. E ao caminhar, saiba disto. A sua obediência já está criando ondulações no reino espiritual. Você não está apenas sendo elevado. Você está se tornando a elevação para os outros. Antes de encerrarmos a mensagem de hoje, quero fazer uma oração sobre sua vida. Uma cobertura, um comissionamento e um lembrete divino de que você não está caminhando sozinho. Onde quer que você esteja agora, convido você a receber estas palavras, não apenas em seus ouvidos, mas em seu espírito. Vamos orar. Pai Celestial, viemos perante-te com reverência, com corações abertos e mentes silenciadas. Agradecemos por este momento divino, pela clareza, pela convicção e pela confirmação de que tu não estás apenas perto, mas estás ativamente trabalhando em nós e através de nós. Senhor, para cada alma sob o som da minha voz, peço que tornes a tua presença inconfundivelmente conhecida. Envolva-os na tua paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Silencia o ruído da dúvida, do medo e do atraso. E deixa a tua voz subir acima de tudo. Tu não és um Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, versículo 33. E nós permanecemos nessa paz agora. Deus, nós nos rendemos. Depomos as linhas do tempo que tentamos controlar, as expectativas que carregamos, as feridas que escondemos. Entregamos-te o nosso passado, os nossos planos, os nossos medos e o nosso futuro. Pedimos, como Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Pai, declaramos hoje que estamos prontos. Não na nossa própria força, mas pelo teu Espírito. Tu disseste em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E nós nos firmamos nessa promessa. Fortalece-nos para caminhar na nossa identidade divina. Que as mentiras do inimigo sejam desmanteladas e a verdade do céu seja plantada profundamente nos nossos ossos. Senhor, como fizeste com Moisés, parte as águas diante de nós. Como fizeste com Esther, dá-nos coragem para um tempo como este. Como fizeste com José, usa o que era para o mal para produzir o bem divino. Confiamos em ti para restaurar o que foi perdido, redimir o que foi quebrado e realinhar o que se desviou. Para aqueles que estão esperando, lembra-lhes que o atraso não é negação. Para aqueles que estão sofrendo, lembra-lhes que tu estás perto dos quebrantados de coração. Salmo 34, versículo 18. Para aqueles que estão entrando em novo propósito, lembra-lhes que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pedimos discernimento para saber quais portas fechar e coragem para atravessar aquelas que tu abres. Pedimos alinhamento sagrado, relacionamentos que nos aprimoram, sonhos que refletem a tua vontade e pensamentos que ecoam a tua palavra. Pai, desperta o que estava adormecido. Agita todo dom espiritual. Incendeia as nossas almas pelo que mais importa. Faze-nos luz na escuridão. Faze-nos testemunhos vivos da tua graça, do teu poder e do teu amor.
selamos esta oração com fé e a falamos ousadamente. Tua vontade, teu caminho, teu tempo. No nome santo e incomparável de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração te tocou hoje, se algo dentro de você mudou de frequência, há duas coisas que você precisa fazer agora. Primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no canal. É a sua forma de selar o seu compromisso com este caminho de alinhamento e de garantir que você nunca mais perca uma revelação como esta. Segundo, deixe um comentário abaixo com a frase: "Estou pronto para o meu despertar". Essa não é apenas uma reação. É uma declaração de que você está escolhendo andar corajosamente na história que Deus escreveu para você. Muito obrigado por permanecer até o fim. Fique enraizado, permaneça alinhado e lembre-se: o que Deus começou em você, Ele certamente terminará. Até a próxima. O seu despertar está apenas começando.